Fala, gente, sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast de superação, dos bastidores da série Focus 23, sempre trazendo pessoas que possam abordar o tema da superação, do empreendedorismo, pessoas cujas histórias de vida trazem inspiração, pessoas que podemos chamar de referências para outros que sonham também em ultrapassar as adversidades e conquistar os seus objetivos. Esse episódio, eu sempre falo isso, né, gente? Esse episódio é muito importante para mim, porque eu sempre trago pessoas especiais. Mas vocês vão notar no decorrer desse episódio que hoje eu tenho um amigo, e um amigo extremamente capacitado. Ele é empreendedor da área da gastronomia, é um cara que é professor e tem agora a sua história narrada nesse livro maravilhoso, O Processo. Seja bem-vindo, meu amigo e irmão Fabiano Cunha. Que Obrigado, querido. satisfação te ver, Fabiano. Satisfação é minha de estar aqui com você. Façam de suas as minhas palavras, sabe o carinho que eu tenho por você. E vai ser uma prosa muito boa. Vai, com certeza. E tá fininho, hein, Fabiano? Estamos aí. Tá malhando, hein? Estamos chegando lá. Estamos lutando para isso. Fabiano, sempre é bom esses encontros nossos, né? Eu sinto muita falta porque o Fabiano tinha um empreendimento que a gente se encontrava com mais frequência, né? Quase que toda semana durante muitos anos. E agora vejo o Fabiano um oi de vez em quando e agora a gente coincidiu, erramos a data. Gente, eu errei a data. Marcamos essa entrevista aqui, eu errei o dia, errei a semana e depois fiz o Fabiano, induzi o Fabiano ao erro. Então foram 3 semanas para a gente conseguir marcar esse bate-papo. Fabiano, eu sempre costumo iniciar nossas conversas pedindo que a pessoa conte um pouquinho sobre sua vida para quem está nos assistindo, para que a gente mergulhe, né, nesse universo da superação, nesse cenário tão maravilhoso que é falar de pessoas que fazem a diferença. Onde o Fabiano, nós estamos em São Paulo, capital, de onde é o Fabiano Cunha? Fabiano, de uma pequena cidade do interior de São Paulo, a joia da Mantiqueira, chamada-se Joanópolis. Também conhecido como a capital nacional do lobisomem. É mesmo? Isso eu não sabia. Tem um folclore lá do lobisomem. Meu avô jurava que tinha visto um. Meu avô, meu bisavô, eu nunca vi, graças a Deus. Então, não posso dizer, mas é um folclore muito forte lá. Puxa, que legal, cara. Além de ser uma instância turística, né? Tem vários pontos turísticos, a Cachoeira dos Pretos, que é linda, maravilhosa, aonde ali inicia-se a minha vida, né? Eu morei na roça mesmo, na zona rural, até meus 16 anos de idade, próximo da cachoeira. Meus pais eram caseiros lá, de uma chácara que eles cuidavam. E ali tem todo o início da minha trajetória de trabalhar na roça, de respeito, acordar cedo, estudar e sonhar, né? Sonhar Sonhar. bastante. Joanópolis, você falou que é a joia da Mantiqueira, é A isso? joia da Fica Mantiqueira. onde, mais ou menos, Joanópolis? Eu não conheço, confesso que eu não conheço Joanópolis Joanópolis. fica a 115 quilômetros de São Paulo, tá? Próximo a Bragança Paulista, divisa com o sul de Ah, Minas já. Ela é a tá. última cidade de São Paulo antes de Extrema, que é a primeira cidade do sul de Minas. Ah, é uma região bem bacana, né? Se eu não me Maravilhosa. engano, ali se produz muito morango, não é? Alguma coisa O assim? morango é ali em Jarinu. Ah, tá. Joanópolis é muito forte na agropecuária e também no têxtil. Como ela é instância turística, ela não pode ter muitas indústrias lá, senão ela perde o O selo, né? status. Exatamente. Esse seu período de roça foi um aprendizado muito grande, né? Demais. Você, Demais. você trabalhava fazendo o que na roça? Eu vou falar que era triste, viu? Acordar 6 horas da manhã, Rapaz, ia lá, ia tocar os bichinhos, ia levar os bichinhos pro curral, e aí depois ia pra roça com meu pai. E eu brincava com meu pai. Falei, pai, eu não quero essa vida pra mim, pai. Faça chuva, faça sol, não sei o que, não sei o que. Agora, ou ia, ou o couro comia, né? Então não e tinha o muito duro é que você escapatória. reclamava de acordar às 6 horas da manhã, mas pelo menos até recentemente, quando você estava lá nos Jardins, você estava acordando às 6, ou antes das 6, né? Mas aí é a selva de pedra, né? Não é a selva, Ah, a da selva, a roça. selva, exatamente. E a gente até tem uma passagem que a gente vai falar depois do livro que nós íamos buscar a vaca para o curral, né? Trazia o bezerrinho, depois a vaca, porque a vaca ela nos proporciona o leite, ela não nos dá o leite. Então, se você quer alguma coisa, vai e faça, né? A gente tinha que ir até ela para extrair. Mas foi muito gostoso, muito prazeroso. Gratificante, né? Porque mexer com os animais, cultivar na roça, na horta, quebrar milho,
plantar batata com meu pai, a gente ficava o dia inteiro lá para ganhar na época 20, R$ 25, sabe? Isso aí tirando uns 40, 50 sacos de batata, com a mão tudo cortada. E para quem morou na roça, sabe o quanto é pesado, mas quanto é gostoso, sabe? É É prazeroso. puro. Demais, demais. É uma essência, sabe, ô Jaime? Nós tivemos um episódio aqui com uma empresária, a Val Alves, ela também veio da roça. Tá no ar esse episódio, nosso episódio de número 6. E ela tornou-se uma grande empreendedora, constituiu uma indústria do calçado, chegou a fabricar 2.000 pares de calçado por dia. E ela sempre diz que a roça realmente é inspiradora, né? E a gente ouve muito disso, inclusive entrevistei também a Glória Rabelo, uma atriz, diretora, e ela também criou até um personagem, a Tunica, que é um personagem da roça, né? E lá na roça, sua família, você era uma família de muitos irmãos? Como é que é? É uma história. Eu falo que eu sempre fui e sou abençoado por Deus, porque Deus está na minha vida desde o momento que eu fui na barriguinha da minha mãe, né? Amém. Eu fui criado com a minha tia, né? Desde os 4 meses de idade, por motivos familiares que teve da época. Minha mãe se separou, tinha um meu irmão que já tinha 1 ano de idade, ela não tinha condições. E ela foi na casa dos 13, dos 14 irmãos com ela para ver quem poderia ficar comigo. E ninguém pode ficar comigo naquela ocasião, já tinha 2 filhos, o momento financeiro não era bom, dificuldades também, minha família muito trabalhadora, honesta, mas humilde, né? Todas elas. E aí, por último, ela acabou indo na casa da irmã mais velha, quis o destino, e elas não se conversavam na época, né? E aí o meu pai veio até a porteira, a gente costuma ter porteiras no Sim. sítio antes de chegar na casa, né? E chamou o meu pai Sebastião, que é meu tio, e contou essa situação para ele. E ele foi até minha mãe, a Vicentina, que é a minha tia que me criou, e passou a situação, tá? Ele voltou depois, Beth, Deixa aqui o deixa o menino. Fabiano aqui. A partir de hoje, o Fabiano não é nosso sobrinho, ele é nosso filho, a gente vai criar ele com muito amor, com muito carinho. E eu cheguei muito fraco, com vários problemas de saúde, feridas pelo corpo, sem roupa. E ali começou com 4 meses de idade. Meus pais me deram do bom e do melhor dentro das condições que eles tinham, educação, respeito, muito trabalho. E, cara, percorremos vários médicos, fui desenganado, mas eles nunca perderam o quê? A fé, né? E falaram, não, nós acreditamos, a gente vai até o final. E Deus foi abençoando, foi acontecendo. Então, desde os 4 meses de idade que eu fiquei na roça ali, fiz um pouquinho de tudo na roça. E ali também começou o empreendedorismo, né? Porque a minha mãe, a Vicentina, é uma cozinheira de mão cheia, ela já fazia lá doces, quitutes, pamonha, queijo Minas, eu fazia. Ia Na no hora do mato, almoço, você vinha com essa conversa, Fabiano? pra dar aquela estigada, né? E até hoje minha mamãe ainda faz essas festas no interior, né? Então cresci com essa veia comercial, porque eu gostou de receber alguém na nossa casa, a gente se prepara o quê? Com o melhor, né, Jaime? É, Pô, quando claro. você ia lá no restaurante, fala, cara, tô aqui, a melhor mesa, traz o que tem de melhor, eu quero sentar ali com o Jaime, bater um papo, tomar um Sempre fui café. muito bem atendido. Exato, então isso aí veio, essa veia desde o meu nascimento, o meu berço veio com isso. Me emociona muito quando você fala que a sua mãe é sua tia, porque eu também sou pai de uma sobrinha, você sabe, né? Sim. Que eu também adotei, então é bem especial, isso me emociona muito. E aí a vida do Fabiano mudou, né? Porque pelo menos você tinha um lar estável, né? Você tinha um pai e uma mãe, né? Exatamente, tive os melhores pais, E como ficou o seu relacionamento com sua mãe biológica? Minha mãe biológica sempre foi o seguinte, com o decorrer do tempo, eu morando no sítio lá com meus tios, meus pais, ela morava na cidade próxima, que era 20 quilômetros lá do sítio, com o meu irmão. E minha mãe acabou com a separação, acabou indo para um outro mundo, acabou fazendo várias coisas erradas, ficou presa uma época, ela acabou tendo um incidente com uma pessoa. E o meu irmão, o Chiquinho, né, que é um ano mais velho do que eu, ele acabava ficando de casa em casa dos meus tios, das minhas tias, almoçava, jantava, dormia, ia até o sítio que eu morava, ficava com a gente lá. Então eu sempre tive esse contato com ela, né? Sabia que era minha mãe, desde que eu me conheci por gente, eu sabia como que foi toda a situação, toda a história. Isso foi muito bom porque eu consegui ter o discernimento também
E eu consegui entender o amor de Deus na minha vida, né? Porque eu falo para minhas filhas hoje, eu explico, desde quando elas nasceram, papai tem 2 mamães e 2 papais. Mas por quê? Eu só tenho um. Daí você vai É, explicar isso para criança, mas e faço questão de levar elas na casa dos meus pais biológicos também, porque se não fosse eles, eu não existia. você tem um relacionamento bom com ambos. Total, óbvio, né? Já o amor por quem cria é um amor totalmente diferente. Não É, tem, não- deveria ser. sabe, não tem como. Agora, Existem casos que não, mas amo deveria ser. demais meu pai com a minha mãe que me teve, senão eu não estaria aqui agora, nesse exato É. momento, tendo esse bate-papo. E, só que a gente já vai abordar, o seu pai você conheceu talvez no momento mais triste da sua vida, né? Essa é uma história marcante, chocante, que traz felicidade, assim, uma explosão de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, né? Seu irmão tinha quantos anos? Em dezembro de 94, meu irmão tinha 94, 12 para 13 anos, e eu tinha de 11 para 12, a gente tinha um ano de diferença, né? E ele estava num domingo, né? Foi até uma represa que tinha próximo ali da nossa cidade, lá com os amigos, e estava voltando para a cidade de bicicleta. Numa reta gigante, uma reta tem quase 3 quilômetros, bem na chegada da nossa cidade, e por uma fatalidade, não sei o que, ninguém sabe explicar o que aconteceu, um ônibus acabou, atropelou meu irmão, né? Ele de imediato foi ao coma ali. E aí foi um choque para a família, né? Foi um domingo triste demais para todo mundo, aquela dor. E eu não conhecia o meu pai biológico. Aí falando com meus 12, eu sempre tive esse desejo de conhecer, olhar para ele, sabe? Até eu brinco, olhar nas bolinhas dos olhos dele, ver se é preto, se é branco, se é amarelo, se é Saber, alto, saber parte da sua história. exatamente, né? E jamais esquecendo quem eram meus pais que estavam me criando ali. Mas esse desejo de filho. E meu pai morava em outra cidade, depois com o tempo fui entender toda a situação. E aí, após o sepultamento do meu irmão, né? Eu fui para casa do meu tio, Dirceu, que era irmão do meu pai. E ali, em meio às lágrimas de tristeza, veio aquele coração pulando de poder abraçar o meu pai. Abraçar o meu Ser pai, confortado naquele de momento. abraçar ele, de ver ele, sabe? Puxa, meu irmão foi, mas conheci o meu pai. Se não fosse ele, eu não existia. E era um momento de dor para ele também, né? Poxa, demais, demais, porque as famílias eram desunidas, toda essa separação tem um trauma, né? É. E para você ver, e depois disso, sempre tive contato com meu pai. Meu pai tem mais 2 irmãos, que é o Natan e o Lucas, que moram em Bragança. E a gente sempre tá junto. E a primeira vez que eu pude ficar um dia inteiro com o meu pai foi até recente, foi em 2020. Mesmo tendo contato com ele, meu irmão se casou, Já né? na pandemia. Na pandemia, exatamente. Meu irmão se casou, me chamou pra. Ó, Fabiano, é uma coisa bem simplesinha. Aí fomos até lá. E eu passei um domingo inteiro com meu pai. E foi um domingo inteiro de conversa com meu pai. Porque meu pai também queria passar a versão dele. Que sempre tem os dois lados, né? Tem o meu lado, tem o do Jaime. A gente vai tirar ali o. A sua verdade. A Exatamente. sua verdade. Então, sabe, eu falo que sou muito grato. Entendi toda a situação. Discordei de algumas coisas e falei pra ele, sabe? Mas com outras eu concordei, entendi. E atira a primeira pedra quem nunca errou, né? Sabe? Quem sou eu para julgar alguém? Não dá, não tem como. Ô Fabiano, esse período você deve ter sofrido para se recuperar, né? Na verdade, para se adaptar. Você era muito próximo ao seu irmão, assim? Muito. Muito mesmo a gente não morando junto, a gente sempre tava junto, ou na. Eu lembrei um dia na escola, né? Tô lá, tava jogando futebol, comeu uma briga lá, rolamos pela quadra lá. Isso na hora do recreio que a gente falava, né? Sei lá, era 10 horas da manhã. Chega esse meio-dia, tava meu irmão lá do lado de fora lá, com um pedaço de pau na mão lá pra pegar e. Falou, não, quem foi? Quem foi? Quem foi o quê? Não, porque já me falaram que não sei o quê. Falei, você tá louco, vai embora pra casa, menino, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente era muito próximo. E uma coisa assim que foi, puxa, marcante demais. Na sexta-feira, meio-dia, acabava a escola, eu pegava o ônibus e ia pro sítio, né? E eu tava indo pro sítio no ônibus e meu irmão tava voltando em cima do caminhão do meu tio de lenha. E ali eu senti a despedida ali, sabe? Que uma coisa assim foi muito marcante. Do que ele tava vindo, eu tava indo, e a gente se olhou assim, sabe? Parecia que foi o último dia.
E ali realmente foi a última vez que eu vi meu irmão vivo, mas eu tenho a imagem dele da alegria, aquele menino lindo, bonito, loiro, alto, dos olhos verdes, sabe? Cheio de vida. E me demorou muito para mim entender, aceitar o porquê, né? É, Porque ele, eu sei o que que ele passou, eu sei o que como que foi ele, como eu falei, minha mãe também teve esses momentos da vida dela que ela foi morar com outras mulheres e para ele eu sei que foi muito difícil, minha família abraçou ao máximo. A gente conversava bastante, mas criança, né? Tinha isso 10 acabou 12 impactando também na vida da sua mãe foi diretamente, né? foi tudo, então Não é um processo e natural uma mãe até enterrar um filho. e outra, além disso, para a mãe ela dar um filho que ela não tem condições, por- sabe? É um momento também que eu entendo como eu sou pai, você é pai, né? Tem outros pais que estão nos assistindo que vão entender isso daí. E enterrar um filho sabe? Eu falo com meu irmão, eu perdi várias pessoas queridas, mas se eu falar até hoje me machuca, me dói, porque eu tenho. Só que eu quero ter os momentos de alegria, de gozo que a gente tinha junto, de brincadeira, a gente rolando pro chão, se divertindo. Só que hoje eu consigo entender. Ele veio para ser luz na nossa vida. São coisas difíceis, né? Porque você acompanhou também, recentemente perdi meu irmão. Então, por isso que me emociona um pouco esse assunto, né? Mas vamos falar de coisas boas agora. E aí o Fabiano estava lá em Joanópolis. Como que você veio parar em São Paulo? Olha, ali começou uma situação. Aí, além da roça, aos finais de semana, tem a Cachoeira dos Pretos, que é um ponto turístico. Eu pegava meu equipamento de trabalho, que era uma caixinha de isopor, colocava no ombro, ia até lá o ponto turístico com queijo, com pamonha, com doce de leite, para vender o que minha mãe fazia, que eu ajudava ela a fazer no fogão a lenha. Aí era veia empreendedora. Exatamente. Ali começou. Aí comecei com uma barraquinha de coco. Não aguentava mais cortar coco todo final de semana lá que eu... Machucava a mão. Meu Deus do céu, eu fiquei ali. Aí surgiu uma oportunidade no restaurante da Cachoeira para ser atendente. Fui lá e comecei a trabalhar. E aí, entre os meus tios, trabalhei com meus tios na quitanda, no bar do meu tio, na farmácia da minha tia. Trabalhei na Câmara Municipal lá da minha cidade. O que você fazia na Câmara Municipal? Lá eu comecei como um auxiliar geral, com o ex-vereador, presidente da Câmara, um meu grande amigo, tenho um carinho enorme, Mauro Garcia. E ali eu fiquei por 2 anos e meio, quase 3, e aí veio o convite para vir a São Paulo, com o marido da minha tia, que ele já era reconhecido aqui, trabalhou numa grande rede que é o Grupo Fazano, né? E foi abrir o dele e falou, não, eu quero que você venha comigo, agora. Mas nem pensei. Foi choque de realidade, positivamente falando? Então, total, porque tinha aquela situação, pô, São Paulo, cidade grande, eu quero ir para lá, eu quero tentar, quero me arriscar, Aí né? chega, você fala, Meu, coragem, né? Para virar mais uma chave, né? A nossa vida é feita de muitas viradas de chave, né, Jaime? sim, A gente pega cada momento, cada ano, fazer uma virada de chave de uma dor, de uma porta de emprego, de um relacionamento, de uma empresa que pode ter se quebrado, mas sim. abre uma porta para uma outra e a gente virar essa chave. E eu vim, cara, com uma mochila nas minhas costas, sem dinheiro, sem lugar para ficar sem nada. E quando eu falo que Deus é muito grandioso na minha vida, porque o meu patrão me abriu a porta da casa dele, que eu fiquei, eu acho que um ano e meio com ele, morando com ele, trabalhando com ele, e chegava nos dias que eu recebia, eu sentava com ele todas as vezes, eu ia lá, eu quero fazer o acerto desse meu mês aqui com o senhor. Ah, é? Ele falava, ah, é? Então tá, qual que é o valor? Sei lá, pegava R$ 500, não sei o que, não sei o que. Então tá, pega esses R$ 500, que é o meu acerto, você guarda na sua poupança. Não, eu faço questão. Não, eu faço questão. E ali foi uma situação que eu consegui comprar o meu primeiro carro. Olha que legal. Primeiro carro, Qual morei. foi seu primeiro carro? Foi um Palio 1.5 vermelhinho, que era o moranguinho que a gente chamava ele. Eu era o moranguinho do. Não era do Nordeste, era de Joanópolis. E foi maravilhoso. Comprei meu primeiro carro ali, fiquei por um ano e meio morando, trabalhando com ele, morando na residência dele, aprendendo muito com ele. Então sou muito grato ao Juscelino também, que tem o Grupo Piselli até hoje ainda muito reconhecido. E ali começou as portas aqui de São Paulo para aprender e a crescer, Jaime. E Isso em aí, 2004. e aí quando você começou a crescer, quando que você olhou e falou assim, eu sou dono do meu próprio negócio? Aí começou um outro processo. Eu via que eu tinha uma porta gigante na minha frente, que era um restaurante renomado já, com nome, com potencial.
que eu só via na televisão, aquela coisa bonita, atendimento, né? E aí eu via, poxa, tô com os melhores aqui, tô aprendendo a prática, me falta a teoria. Então, todos os meus momentos vagos, eu pegava e ia estudar. Curso, palestra, o que eu tinha a oportunidade, eu estava lá estudando, ou de tarde, ou de noite, para aprender mais. E com o tempo, eu fui também crescendo dentro da empresa. Meu nome foi ficando em evidência no meio da gastronomia aqui em São Paulo, e foram surgindo outras oportunidades. Aí fiz projeto com Eric Jacano, Lacocote, Carlos Bertolazzi do Zena Café, onde tivemos o Pop Dance junto também. Propostas para eu dar consultoria em outros bares e restaurantes foram surgindo. E aí eu fui entendendo o crescimento que estava tendo, Na né? sua carreira profissional. Exatamente. Na minha vida ali também, sabe, estando mais sólido, Jaime. E aí teve a proposta para ter o meu primeiro restaurante sendo sócio. No Piselli eu fiquei por quase 15 anos. Então eu abri o Piselli em 2004, fiquei até 2018. Depois tivemos o Piselli Sul de Iguatemi. E aí em 2018 fui abrir o Jaú Pizza Bar com alguns sócios, que eram amigos, que tinham um projeto. E fiquei também por 4 anos lá, onde a gente acabou tendo a graça de se conhecer ali. Ah, rapaz, eu posso falar sem medo de errar. Eu passei momentos muito agradáveis ali com você, recebemos muitos amigos, né? Ali era o nosso ponto de encontro, que agora vai se tornar bom para outro lugar. Eu vou falar para vocês, eu só não fui lá ainda, porque dá vergonha de parar meu carro, só tem nave na frente. O Fabiano, menino de Joanópolis, hoje está à frente desse empreendimento que é o Domus, né? O Domus Restaurante que fica no Itaim, não é? Isso, Domos hoje é a menina dos meus olhos, um restaurante mediterrâneo, né? Com uma pegada da Grécia, de Quem são Mykonos. esses daí? Aí é o meu sócio, o da direita para a esquerda, o Luiz Felipe. O do meio era o nosso antigo chefe, que era o Leonardo Russi. E o da esquerda ali sou eu ali. Tudo com cara de rico, gente. Então, então nós começamos o projeto em 2018, mas ele, com a pandemia também, processo de reforma, então a gente abriu em dezembro de 21. Então E é nós uma estamos, casa linda, a casa tá né? linda, maravilhosa, estamos com um cardápio sensacional, restaurante É um restaurante mediterrâneo, de comida Mediterrâneo, mediterrânea. com inspiração em Mykonos da Grécia, que o meu sócio frequenta muito lá, era apaixonado. Mas nós temos massas, risotos, peixes, sabe? Vários petiscos. Temos coisas deliciosas lá para todos os públicos. Você sabe que eu gosto pouco de risoto, né? Pô, risoto, exatamente, risoto é delicioso. É muito bom. Ô Fabiano, a gente conversava muito na pandemia sobre as dificuldades que aquele momento trazia, né? Trouxe, na verdade, né? Porque quem tá fora não sabe o que é ser empresário no Brasil. E ser empresário no Brasil é uma das tarefas mais ingratas e difíceis que existe. Não é só a carga tributária, né? O Brasil é um país onde a pessoa ter prosperidade é visto como crime perante a maioria das pessoas. Né? A pessoa ganha dinheiro, compra melhor a casa, compra um carro legal, o pessoal já olha com desconfiança. Mas não sabe que, primeiro, o dono do próprio negócio ele trabalha mais do que o colaborador, infinitamente. E aí, de repente, do dia para a noite, nós temos teve um noticiário a notícia de que um vírus oriundo da China estava se propagando pelo mundo e que todos os eventos estavam cancelados, bares e restaurantes teriam que fechar as portas. Como é que você recebeu a notícia do início da pandemia? Acho que como 99% de todos os empresários, quebrei. Sabe, foi o choque momentâneo ali, porque fechou tudo. Você não via uma alma viva pela praia, uma aquelas faroeste caboclo, né? Que a cidade deserta, o rolo de feno rolando. Ainda mais nós que trabalhamos com A e B, não poderíamos abrir o restaurante. O hotel fechado. A gente tinha um restaurante de hotel naquela época. E ali tivemos que achar solução da onde não havia solução. Eu me recordo muito bem, uma quarta-feira, eu fui até o banheiro do restaurante lá do Jaú, e ajoelhei ali, tava eu só, tinha um cozinheiro na cozinha, acabei mandando todo mundo embora,
O Josué tinha ficado comigo lá, que era um menino total minha confiança também, então O Jô. mantive o Abraço, Jô, chapéuzinho, seu sem Jô. vergonha. Jô, tamo junto sempre, garoto de ouro. Tá em outro projeto agora, sucesso, hein? E ficamos ali, e eu me ajoelhei ali, e é aquele momento quando você conversa com o seu criador, eu falei, pai, eu não sei o que fazer. Eu vou quebrar, mas o senhor não vai permitir de eu quebrar aqui, eu não sei como. Lógico que lágrimas desciam, era eu e eu dentro do banheiro ali, com portas fechadas. E graças a Deus, sabe, com muito trabalho, com muita honestidade, muita dedicação, era das 6 horas da manhã às 11 horas da noite, todos os Eu santos sou dias. testemunha. Estava lá presente. Os sócios não estavam tão presentes, que eram mais sócios investidores, iam até pouco, mas sabem também como é que foi a situação, o que nós tivemos que fazer para manter o restaurante aberto. Foi muito Deus e coragem, sabe, o Jaime, coragem de se reinventar. E capacidade, né, Fabiano? Então, total. Porque Lógico que tem. você, aqui é um papo de amigos, mas a verdade tem que ser dita, você é extremamente capacitado, que faz a diferença, né? Porque a pessoa pensa que empreender é simplesmente levantar de manhã e falar, ah, legal, sou empreendedor, não é assim, né? Eu, por exemplo, achei que a pandemia, eu fui ingênuo, eu achei que era uma coisa que ia durar 2, 3 semanas, né? Toda a questão de isolamento. Discordo de muita coisa do isolamento, discordo. Não acho que foi o isolamento como foi feito, eu acho que ele teve o mesmo impacto que teria em termos de mortes ou alguma coisa assim se não tivesse feito um isolamento tão radical, porque eu acredito que o isolamento não foi cercado de regras razoáveis. Teve X situações ali, inclusive no hotel lá, que tinha o restaurante, foi meio com um foco. Eu não sei se você chegou a pegar algum dia, das pessoas que estavam ali aproveitando da pandemia com políticos, vários políticos acabaram indo Peguei lá várias vezes, também, e máscara, e seringa, várias. o respirador, e você via as pessoas falando dos milhões, os milhões que eram, para onde tanto desvio que teve ali. Cara, e eu fui testemunha de, né, você é mais educado que eu, então você sabe que as coisas eu falo. E eu me lembro até de um episódio que a gente ouviu ali uma conversa, não tinha como não ouvir, porque os caras parece que falavam pra, né? Ah, milhões, não sei o quê, o cara dizendo que ia fornecer milhões em máscara, milhões em máscara, milhões em máscara. E o cara sacou lá um cartão poupança para pagar a conta e ainda falhou o cartão. E a gente teve um episódio que eu acho que eu até comentei com você. Aqui em São Paulo, uma empresa ganhou um contrato para fazer o equivalente a 22 milhões de reais em aventais descartáveis. E aí alguns deputados desconfiaram, foram ver lá, a empresa do cara tinha um capital social de 20 mil reais, a empresa era numa casinha lá que estava com 4 meses de despejo, e o objetivo social da empresa era uma editora. Como uma empresa assim pega, que não é do segmento, pega, assina um contrato com o governo, né? Então a gente sabe que a corrupção nadou de braçada na pandemia, mas eu te falo uma coisa, a pandemia, eu sempre conversava com você e te dizia, ninguém vai sair da pandemia como entrou. De Ou a jeito nenhum. pessoa vai sair melhor, ou a pessoa vai sair pior. Eu te falei isso várias vezes. E por incrível que pareça, com tanto sofrimento, com tanta coisa, muitas pessoas, acho que a maioria saiu pior. As pessoas saíram regadas a um egoísmo tão grande. Eu perdi o meu irmão. Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se eu te narrei essa história, mas no dia que meu irmão faleceu no sábado. A doutora Gislaine Nunes me apresentou algumas pessoas que queriam contratar uma das empresas para fazer uma consultoria em Campinas para um hospital. E eu fui na reunião do hospital, para quem não sabe, a gente tem uma empresa também de consultoria. E aí, durante a reunião, eu acompanhei os novos donos do hospital numa sabatina a um médico possível pretendente à terceirização da UTI. E eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, falei, esse médico aí ele é bem renomado, né? Porque vocês estão tratando ele né, de um jeito legal, tal, e ele também está todo preocupado para pegar. Ele falou, não, cara, esse médico é muito top, é muito bom.
que você imagina quando o cara fala que o médico é muito top, muito bom? Você fala, o cara é igual o Dr. House, né, meu? Ele vai olhar pra você assim e vai falar, ó, tá receitado aqui 2 antibióticos, 3 cataflã, vai pra casa, você vai andar. Aí não, o médico bom na concepção desses caras é o médico que na UTI ele pode dar alta pro paciente em 2 dias, ele segura mais 5 para receber a diária da UTI. Naquela ocasião, a diária de uma UTI com recurso vindo do governo estadual era na casa de R$ 22.000. E aí eu declinei de fazer a consultoria, né? Eu não tinha nada a ver com isso, mas declinei porque eu já estava no momento em que eu vinha me adaptando para ter a minha saúde mental em dia. E quando eu saí dali, eu estava retornando para a minha cidade, que esse assunto foi em Campinas, eu recebo uma ligação que meu irmão havia falecido de Covid. Então eu penso, e o meu irmão pôde se tratar num bom hospital, mas então o que eu penso? Que ser humano, eu não posso nem chamar de cachorro um cara desse, que ser humano desvia dinheiro de medicamento, de equipamento de saúde, para fins próprios, muitas vezes gastos com luxo, enquanto a população morre, né? Descartável. Então, assim, o ser humano, eu falo para vocês, muita gente saiu melhor da pandemia, mas muita gente saiu pior. Porque a pandemia também despertou o que muitos seres humanos têm de pior, que foi a ganância sem medida, né? Então, assim, foi um período que eu te considero um vencedor, porque acompanhamos, né, toda a sua batalha, aquela ansiedade, a apreensão do abre, do fecha. E aí eu uso aquela frase, né, aquele versículo, até aqui o Senhor nos sustentou. E você fez Exato. bem uso disso, né? Você teve até um episódio que você sofreu um acidente de carro, né? Puxa, foi, Como é que foi isso, foi amigo? também, olha, voltando só um pontinho, acho que tudo que você falou foi muito pertinente, tanto é, quando eu tive que tomar a decisão de mandar basicamente 95% da nossa equipe embora na pandemia, com os acordos judiciais que tinham, os acordos sindicais que tinham, aquilo me doeu muito, porque eu sei que eram pessoas também que precisavam trabalhar. Mas, o que eu falei para cada um lá? Olha, aqueles que quiserem voltar, assim que normalizar, as portas estarão abertas. E eu falei com cada um assim que foi normalizando. Alguns já estavam empregados, outros não quiseram. E os bons realmente quiseram voltar e voltaram e fiz questão de recolocá-los lá conosco, né? Porque a gente tem que tomar decisão. Todo momento. Você é líder, Exatamente. Ou você, e o líder, muitas das vezes, ele é um cara solitário, né? na maioria. Porque é ele e não tem outra situação. Ou você acerta ou você acerta. Não tem o meio termo. A pessoa muitas vezes vê o empresário, vê o líder e fala que o líder é arrogante, que o líder é egoísta, mas você não sabe o que leva o cara a usar aquela frase. Porque a percepção e a visão de um líder, ela não é a percepção e a visão de um colaborador. Exato. Então, o colaborador, ele enxerga o alvo. O líder enxerga um alvo que ninguém vê. Então, nessa se cria a imagem de que uma pessoa é arrogante, de que uma pessoa é do mal, como na verdade, às vezes essa pessoa faz a diferença na própria vida, no empreendimento e na vida do colaborador, porque ele sabe liderar. E você é um líder, né? O Fabiano, eu devo muito ao Fabiano, porque ele sempre entrou comigo em projetos ligados ao futebol, que graças a Deus eu só tenho finalizado algumas coisas pendentes, nunca mais quero mexer com futebol. Futebol é um segmento que é podre. E o Fabiano é um cara que ele nunca me disse não. Ele sempre, quando a gente foi fazer alguma parceria, não posso fazer, mas vou ver o que a gente consegue. Sempre foi um amigo leal e fiel. Então eu também conheço o lado gestor dele, né? Principalmente porque nos Jardins ali, o restaurante que o Fabiano geria, administrava, era sem dúvida nenhuma um dos espaços mais agradáveis. A mudança de espaço num segmento profissional, Fabiano, ela gera mais pontos positivos ou negativos? Olha, eu sempre falo que tirar a pessoa da zona de conforto, você vai causar um rebuliço ali, né? Mas isso pode causar um rebuliço positivo, o cara pode crescer, né? Exatamente, precisa, você tem que tirar. Eu gosto de usar o exemplo da caixa de tomate. A caixa de tomate que tem 40 quilos ali. Se
Se tiver um tomate ali de 30 gramas podre, o que vai acontecer? Apodrece os outros. Exatamente. Então, e muitas das vezes, eu uso do exemplo, me chamam para consultorias de empresas familiares. É aquela dor. Não, mas peraí, ali, ó, aquele dali é meu tio, aquele de lá é meu sobrinho. Não, aqui me ajudou muito. Agora, o que está te trazendo de retorno? Sabe, o profissional, ele é isso na nossa organização, ele tem que trazer um retorno. E nós temos que ter os olhos de gestor de pegar esses bons talentos e crescer eles, evoluir cada um deles. Só que o nosso funil também vai se afunilando, né? Chega um momento ali que a sua rede de amizades começa a diminuir. O seu nicho de pessoa que você vai estar junto começa a diminuir, porque você vai ter que fechar esse funil. Não dá para estar junto com as hienas. É isso. É isso. Não dá. É isso. Tubarão não nada com sardinha. Não tem como. Até eu gosto de uma frase que está em várias redes sociais. Você nunca vai ver o quê? Um leão comendo capim. Porque ele nasceu para ser rei. Cara, o mundo corporativo, ele também é desleal. Muito. Né? Óbvio que a gente não vai... Você já viveu a deslealdade. Óbvio que eu vou ser polido e educado aqui, como você me ensina. E de vez em quando eu não sigo a risca e acabo soltando, falando demais. Mas tem uma característica interessante do mundo que o Fabiano vive, que é a maneira de expandir o seu conhecimento. O Fabiano, ele é professor também. Você ministra alguns cursos, não é, Fabiano? Como é que é isso? Sim. Explica para o seu amigo que eu às vezes me perco um pouco. Eu faço parte da EG, a primeira escola de gestão de gastronomia de São Paulo, do mestre Ivan, onde temos vários professores lá que são do meio, os melhores estão lá. E quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz para ser um professor ali, de um dos módulos. E ali nós ministramos muitos cursos ali de todas as áreas do restaurante, de gestão, de operação, de CMV, de técnicas, com professores, sabe, especializados na área mesmo, onde nossas aulas, algumas online, a gente pega pessoas do Brasil inteiro. A última que eu dei tinha pessoas do Amazonas, tinha de Belo Horizonte, tinha de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, interior. E a gente acaba ali trocando muitas experiências com os alunos, que também vem ser a dúvida do outro, né? Então, uma escola voltada para o meio de A e B, especializada. Interessante que não basta o cara ser um bom chefe, o cara ter o conhecimento prático, tem que ser administrador, né? A gente tem que administrar a empresa e a vida, né? E hoje no cenário da gastronomia, porque assim, as pessoas ficaram um bom tempo limitadas no convívio social, né? Por conta da pandemia. Pode-se dizer que para a gastronomia a pandemia já acabou? Porque eu acredito que em muitos segmentos a pandemia ainda não acabou por conta de muitos reflexos. Então, qual que é a ideia que você tem disso na gastronomia? A pandemia já se esvaiu? O que a pandemia trouxe? Um lamaçal gigante para o meio do A e B. A maioria das empresas ficaram muito endividadas do restaurante. Não tinha recurso. Mas o cara negociou com fornecedores, com funcionários, parcelaram impostos. Muitos acabaram indo até vias de banco, pegar linhas de crédito do governo, que ele foi muito bonzinho de liberar, obviamente, só que um dia a boleta chega. E muitos não fizeram esse fluxo reverso, que será que eu vou ter capacidade de pagar esse boleto quando voltar? Será que eu vou voltar 100%, 50%, 30%? E gestão. Quem estava um pouquinho organizado na pandemia... Sobreviveu. Agora quem não estava quebrou, Jaime. Quebrou e não tem como. E tem esse reflexo até hoje ainda. Muitos restaurantes, grandes e médios, tá? Eles arrastaram isso daí e sofrem o quê? Com o fluxo de caixa. O dinheiro está caro hoje. O dinheiro está muito caro. O público já voltou. O público sim, o público já não está mais com aquele meio, com aquele receio de ir. Inclusive, eles quiseram sair, viajar. Você vê que acho que foi a Embraer que lançou, que está sendo a maior rota que está tendo de procura, de viagem, de voos. A galera quer viajar. Só que o dinheiro está cada vez mais caro no nosso país, né? Mas o cliente voltou, o restaurante... E estão abrindo muito restaurante novo,
também, muitas tendências novas. Isso é ótimo para o mercado. Essa expansão que gera concorrência, que gera qualidade, né? A concorrência ela é maravilhosa. Eu quero que tenha uns Eu 50 também restaurantes acho. ao meu redor. Porque você tem condição de demonstrar Total. para que você veio, né? E se reinventar. Sabe, reinventar a roda. Reinventar, isso é muito importante. Esse recomeço sempre é legal. Eu já passei muito pela minha vida, né? Por vários recomeços. E a gente sabe que quando uma pessoa tenta recomeçar, primeiro vem a desconfiança, depois vem o desejo de barrar isso, de atrapalhar, e aí depois vem o reconhecimento. Só que esse reconhecimento ele vem também no momento em que você está pronto para ele, né? O trabalho te traz isso, né, Jaime? Traz, É o trabalho. O trabalho traz. Hoje, qual é a capital da gastronomia no Brasil? É São Paulo. Porque Sem dúvida. Sempre foi a maior cidade do É país. São Paulo, é 24 horas, o que você quer, aonde você quer, quanto você quer pagar. Os maiores chefes do Brasil e até do mundo estão aqui, né? Então, é São Paulo. Fabiano, quais são os planos futuros? Futuros. Tem bastante coisa aí, né? Então, o Domus nós estamos aqui consolidando o nosso projeto, a nossa marca, para em breve, se Deus quiser e Deus quer, estamos com nossas filiais. Temos um projeto de um speakeasy também que deve sair. Explica para o nosso público que não conhece o que é um speakeasy. Speakeasy, aquele bar secreto que você vai lá, sabe, curtir uma noite muito agradável, com petiscos e drinks maravilhosos. VIP. Exatamente. Sabe, vai ser uma coisa ali sensacional. O projeto já está no forno, vias de fato para acontecer. E aí temos também agora a divulgação do nosso livro também, que conta um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Primeiro vamos falar sobre o cara que idealizou essa obra. Esse cara é sensacional. Hugo, beijo no seu coração, Hugo Renato. Eu falei com o Hugo uma vez. Hugo, parabéns. Você brilhantemente colocou o cara certo num projeto maravilhoso. Parabéns. Esse livro é incrível. Não li ainda, mas como eu sei de cor e salteada a história do Fabiano, eu me emociono antes de ler, porque não é demagogia, ele sabe que é um cara que eu gosto demais. E como que surgiu isso? Como o Hugo chegou lá e falou, Fabiano, vamos emocionar o povo com a sua história? O Hugo, olha, como tem o trabalho de Deus na vida sempre. O Hugo chegou através de um amigo nosso, um grande amigo, Flavião. Aquele beijo, aquele abraço no coração também. O Flávio tem um coração tão grande que ele e a esposa dele, num projeto que a gente tinha no interior, eu e você, ele um dia chega lá, abre a porta do coisa com cesta básica para dar para os garotos lá, para Flávio, um abraço. Ele e a esposa espetacular, dele. ele tem uma rede de autoescola também fantástica, é um cara do bem. E conheci o Hugo, e o Hugo, tivemos um dia um café, assim, bem despretensioso, e depois uma tarde, passamos uma tarde toda lá no Jaú, naquela nossa mesa redonda que a gente gostava de sentar lá. Inesquecível. E ele tinha uma reunião no Palmeiras nesse dia, importante de jogador que ele tinha que lá para negociar. Ele não foi. E nós ficamos ali por 5 horas conversando. E não sei nem como que chegou, mas foi saindo a minha história, a história da minha vida, meu nascimento e tal, o que eu passei, dos meus tios, da minha família, até os dias atuais. E aquilo, o Hugo, um cara super estratégico, pescou aquilo dali. Ele mora na Grécia, né? E aí um dia ele me liga da Grécia e fala, eu preciso falar com você. Eu falei, pô, um prazer, cara. O que manda? E aí o Hugo falou, olha, eu tô com um livro, O Processo, A Coragem para Virar a Chave, de alguns coautores. O livro já está fechado, já estava para ir para a editora. Só que, cara, não tem como. Deus falou no meu coração que eu tenho que colocar a sua história aqui. Então me manda um resumo da sua... Não, eu falei, Hugo, é sério mesmo? É isso? Eu fiquei em choque, porque não tinha a mínima ideia que poderia acontecer isso, Você né? não tinha a mínima ideia do que você causa na nossa vida, né? Dos nossos amigos, dos seus amigos, né? De jeito nenhum. E aí quando eu entendi a proporção, o livro está sendo escrito agora em grego também, que vai estar sendo divulgado na Grécia, entre outras linguagens também. E é maravilhoso, porque quando a gente compartilha um pouquinho da nossa história, isso vai motivar outras pessoas que talvez estejam passando essa dificuldade, ou já passaram e tem aquela ferida ainda aberta, sabe? Porque a ferida ela vai continuar. Mas vai te ajudar a seguir em frente. Exatamente, só que a coragem, sabe? O processo. E quando a gente pega tantas viradas de chave na nossa vida,
que nós passamos, estamos passando, e às vezes a gente ouve um gatilho desse, sabe? Fala, opa, peraí. Pô, essa mensagem foi para mim. Sabe, ele não foi abandonado, ele foi abençoado, sabe? Ele não é que ele teve uma dificuldade por problemas respiratórios, de saúde ou na roça. Ali começou o preparo dele para os dias atuais. Sim. Sabe, todas as humilhações que eu tive no meu mundo profissional, sabe, tantas as coisas ruins que eu ouvi, me fez mais forte para mim não fazer isso hoje com outras pessoas. E isso eu uso de palestras hoje que eu passo para as pessoas também, como a gente pode fazer totalmente diferente. A empatia, né? Empatia. Eu sempre me emociono muito com algumas coisas, porque hoje, por exemplo, para mim está sendo um dia bem bacana de saudosismo. Você sabe tanto que eu amo jardins, né? E estou na rua de cima agora, mas eu sempre descia pro nosso cantinho lá, né? E foram bons momentos ali. Eu por muitas vezes vi o Fabiano, porque para quem não é de São Paulo, talvez não entenda muito bem o circuito gastronômico. Então hoje o Fabiano, ele é o proprietário de uma referência da gastronomia em São Paulo. Mas mesmo quando ele vinha do projeto anterior, quantas vezes eu me levantei pela manhã para tomar um café e descia, estava o Fabiano fazendo o que ali com a bandeja, repondo as coisas, tal. E hoje, infelizmente, a gente vê às vezes o cara ser o pequeno empreendedor, começar um negócio dele e ele já se comportar de uma maneira diferente, o cara já começar a segregar, o cara já começar a subir para a cabeça. E é muito triste isso, porque você sempre foi o proprietário ou dono, como queira chamar, do seu negócio, e você estava ali tratando sempre os funcionários com muito carinho, com muito amor, né, respeito. E eu valorizo demais isso. Eu vou ler, porque o meu livro chegou hoje, está aqui, eu vou ler, depois eu vou dar o feedback como faço sempre, vocês sabem que eu gosto de ler. E eu queria deixar, Fabiano, você sabe que eu me emocionei muito, eu já conhecia a tua história, você sabe disso, mas eu me emociono porque eu também perdi meu irmão, então, mais recente ainda, então são coisas difíceis de se levar. Mas a gente vai fazer com que essa história chegue muito longe. Quero suas considerações finais dessa sua primeira participação de muitas. Sempre um prazer enorme estar com você. Você é um cara muito querido. Você sabe do tamanho do carinho que eu tenho por você, pela nossa amizade. Passamos tantas coisas gostosas, difíceis juntos também. E para grandes coisas que vamos nos alcançar juntos ainda, tenho certeza. Aqui, quero fazer da minha casa aqui Já a é, Focus 23, com certeza, né? já é, já é. Vamos passar aqui as redes sociais do Fabiano, que depois nós vamos deixar também. Ele não sabia de cor a dele, pessoal, né? F Arroba fcunha83. e do Domus. Do Domus, arroba Domus Restaurante. E tem também um arroba do livro. Livro O Processo. Coragem para virar a chave. Fabiano, meu irmão, muito obrigado. Querido. Para mim, um dia bem emocionante. E a gente fica por aqui com o nosso Fox 23, nosso episódio com o nosso irmão Fabiano. E é assim, né? Quando a gente lida com. Ele acompanhou a perda do meu irmão também, então acabei revivendo isso. Mas Fox 23 Coragem, os bastidores da nossa série, Fabiano, a primeira de muitas participações. Nós vamos convidar ele para fazer uma mesa redonda aqui, falar sobre empreendedorismo e fazer as fofocas também, que não deu tempo. Queria deixar só uma mensagem final, Claro. Jaime, para todos que estão nos assistindo e para nós também. Não se esqueçam nunca de gratidão. Gratidão com aquele que te estendeu a mão na dificuldade e seja grato com quem está te estendendo a mão hoje também. Porque do pó viemos e pro pó voltaremos um dia. Não se esqueçam disso. Gratidão, gente. Isso é importante. E eu sou muito grato ao Fabiano, que sempre foi um bom amigo. Fox 23 Coragem, ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio, com essa equipe maravilhosa que a gente tem, que vocês já conhecem. Fox 23.